E o assunto hoje, inclusive, que nós vamos passar em seguida, a nossa especialista na área, que é a nossa psicanalista e terapeuta Suzy Brito, que vai falar sobre ansiedade, e a ansiedade tem muito a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo aí. E tem matéria farta aqui, inclusive da Organização Mundial de Saúde, como diz o Maduro, da Desorganização Mundial da Saúde, acho que fala sobre isso, e nós temos bastante assunto para falar sobre esse problema. E essa ansiedade pode trazer muitas coisas ruins para o ser humano, para as crianças, os idosos, principalmente aqueles que estão reclusos em casa. Vamos lá, a nossa entrevista de hoje. Estou aqui. É isso aí. Estamos melhorando, né, Maduro? Estamos caprichando um pouquinho mais. Bom, então, está melhorando. Está melhorando. Bom dia, Suzy. Prazer em receber você aqui. É uma honra você estar aqui com a gente. Espero que a gente poder contar sempre com a sua participação. Obrigada pelo convite. Né? E aí, eu separei aqui uma coisinha para iniciar. A ansiedade não afeta apenas nossa mente, mas também o nosso corpo, desempenho, e os sintomas comuns são nervosismo, irritabilidade, tristeza, angústia, sofrimento por antecipação, dificuldade de concentração, falta de ar, sudorese, tremores, sensação de sufocação, medo de perder o controle, coração acelerado, dores musculares, preocupações ou medos excessivos, tontura, pensamentos pessimistas, dores de cabeça. É isso tudo mesmo, Suzy? E um pouco mais. Por quê? Porque a ansiedade, ela também pode levar a uma crise de pânico. E numa crise de pânico, além disso tudo, a pessoa pode ter o que é considerado despersonalização ou desrealização. É a sensação de que ela não é ela mesma, ou aquela sensação de que ela não está ali na realidade. Como se fosse uma confusão, assim, mas é bem específica, sabe? Como se eu não estivesse na realidade, ou como se eu não fosse eu mesma. Além disso tudo aí que já foi falado, né? E a ansiedade, ela pode evoluir, até mesmo para uma depressão, quando ela não é bem cuidada, quando não é olhada. Porque essa sensação de não ter controle vai começando a gerar muita insegurança na pessoa. E isso pode levar, sim, também a uma depressão. É isso aí. Aqui, bom dia para o nosso doutor Neto, já chegou agora. Doutor Neto, bom dia. Bom dia, doutor Neto. Bom dia, meus amigos. Bom dia, senhores áudio-ouvintes. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui, todos nós, né, com saúde, seguindo a vida e procurando fazer o melhor de toda maneira. E parabéns aí para a nossa doutora aí que está fazendo essa explanação. E eu considero muito o que ela está falando, por conta de que, por essa pandemia e por uma depressão que se advém de toda essa situação, eu acho que é muito importante esse tema. Um abraço, bom dia a todos. É isso aí. Bom dia também a nossa querida Penha Grama. Feliz domingo a todos os ouvintes do programa Vitrine, em especial a Sandra Sérgio Leal. Beijo, Penha Grama. Beijo no seu coração. Obrigada, Sérgio. É isso aí. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convivem com o transtorno. Com a pandemia, esses sintomas podem ser evidenciados, por isso é importante aprender como lidar com seus efeitos. Bom, aí entra a Suzy para nos falar como que a gente vai poder lidar com isso, como poder tratar com isso. Ela pode indicar aí os tratamentos, como achá-la também, né? Para poder as pessoas que sofrem disso aí, porque muita gente até sofre disso e às vezes nem sabe que está sentindo isso. Né? E os efeitos vão se acumulando, não é isso, Suzy? Com certeza. Eu geralmente começo explicando, né, que a ansiedade
ela é natural do ser humano, porque ela é uma antecipação de futuro. Sendo que uma antecipação de futuro equilibrada, ela faz parte assim, da nossa vida, da nossa mente. Né? Eu tenho lá X oportunidades, X caminhos, e eu preciso poder, a minha mente precisa poder calcular qual seria o melhor para mim, qual o mais viável. É uma certa antecipação de futuro. Quando isso está bem e está sendo usado só realmente quando é necessário, tudo bem. Pode ser uma ansiedade, às vezes até tipo uma animação, né? Eu me lembro, eu adolescente, quando eu ia para a festa, já de tarde eu já entrava num processo, mas não era uma ansiedade ruim, era uma coisa boa, né? Era uma antecipação. Ai, como vai ser, como não vai ser, mas era uma coisa legal. E o que acontece? Quando ela começa a causar muito desconforto, aí ela começa a se tornar, de fato, uma patologia. E é importante que, sim, que as pessoas saibam quais são os sintomas, porque eu tenho atendido muita gente, hoje muita gente online, por conta da pandemia, né? As pessoas até se abriram mais para terapia online. Pessoas que falavam que nunca vou fazer terapia, ou se eu fizer nunca vai ser online, estão aí fazendo por conta da ansiedade. Porque nessa antecipação de futuro natural, de certa forma, é uma maneira que a gente tem de se iludir que está controlando, porque não tem controle de nada, mas a gente tem uma programação, uma projeção, e é um certo controle. E a gente está vivendo um momento que não tem muito como projetar. Você pode pensar no futuro, mas de fato, e como é que vão estar as coisas? O que vai ser o normal daqui a 3 meses? Hoje, o normal é sair de máscara, evitar aglomeração. O que vai ser daqui a 3 meses? Volta a ser como antes? Não volta? E as pessoas têm medo, assim. Eu atendo até algumas senhoras, porque estão tendo que ficar em casa, muitas vezes, e que cuidavam de netos, não estão podendo mais ter esse contato. Aí está muito difícil, muito difícil. Não é nem que fiquem sozinhas, mas não tem mais aquela vida como tinha antes, né, o dia a dia. E elas, assim, com medo, às vezes, até de receber alguém em casa, porque não sabe. Elas até entendem, né? Muitas pessoas entendem os cuidados que tem que ter. Mas na hora que tem o contato, vem um medo tão grande que gera um processo de ansiedade. Aí me fala, não sei, eu começo a sentir um calor, um suor, não sei o que é. É justamente a ansiedade já no corpo. E realmente, eu até escrevi um artigo uma vez falando sobre ansiedade. Aí eu começo assim, ansiedade é uma sensação física, emocional e mental de desconforto, de desequilíbrio e aceleração, que se apresenta em consequência da antecipação de ameaça de situações de perigo, dor e sofrimento. Então, quanto mais a mente compreender, na visão da mente, que aquilo é um risco, temos visita aqui, que aquilo é um risco, eu sou meu receio só de derrubar tudo. Deixa ele. Mas, oi? Deixa o bichinho. Hoje é dia de São Francisco, ele quis vir dar um oi. Quanto mais assim a mente, né, o emocional, entender que alguma situação é um possível risco, mais ela prepara o corpo para reagir a esse risco. Por isso que vem todo o mal-estar. O que de fato é o mal-estar? É preparar o corpo para luta ou fuga. Ou seja, eu vou precisar sair correndo daqui porque é um risco que eu tenho que fugir, ou eu vou precisar lutar porque é um risco do tipo, sei lá, tem um leão na minha frente. E ela vai preparando o corpo dessa forma. Pode falar. Fala, Manu. Ô, Sérgio, eu gostaria de perguntar à doutora Suzy como é que podemos nos precaver desse bendito mal, né? Eu não sei se é bendito ou maldito, eu não sei, mas todos nós temos ansiedade. Mas como é que a gente pode evitar o agravamento desse mal diante da situação que nós vivemos? Primeiro, nós temos uma perspectiva, fato já consumado, fechamento de empresas, perda de emprego, sem perspectiva de um futuro. Como é que a pessoa pode pensar no amanhã se ela não sabe como vive o hoje? Como é que a pessoa pode se comportar nesse contexto, doutora? Olha, primeiro, assim, para a ansiedade, a primeira indicação, independente de qualquer coisa, é a respiração. Porque no momento que a ansiedade já vem,
como eu falei, como ela é uma antecipação de futuro, a gente já não está aqui. A respiração consciente te traz naturalmente para o presente, porque a respiração te conecta com o corpo, e o corpo seria a nossa parte que vive no presente. Então, respiração consciente para sair do momento da ansiedade. Agora, em relação, como você está perguntando, à situação desse momento, como lidar com isso? Criatividade e confiança em si mesmo, no sentido de que eu sou capaz agora de criar uma nova forma de, pelo menos, sobreviver, digamos assim, né? Como muitas pessoas fizeram. Não têm o trabalho formal, estão criando uma nova forma de ganhar dinheiro, fazendo outro tipo de trabalho, mudando o trabalho. Por exemplo, quem dava aula presencial vai dar aula online. Eu atendia presencial, estou atendendo online. É claro que você não tem como virar a chave de 100% das pessoas irem para o online, mas eu tenho visto assim, as pessoas realmente fazendo artesanatos e conseguindo viver disso, pelo menos enquanto você não tem uma situação que possa voltar para a vida, digamos assim, para o trabalho. Essa é uma das formas. Diga. E aquelas pessoas que não têm acesso à internet? A gente sabe que a internet, em muitos pontos, em muitos lugares, ela é inacessível. E é uma coisa cara para quem perdeu renda, para quem não tem emprego. Como é que essas pessoas vão se conectar ou vão trabalhar na informalidade se elas não têm o mínimo necessário para o seu dia a dia? Elas estão vendendo a janta, o almoço para comer a janta. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver a tudo isso? Assim, eu sei que isso eu acho que já é uma questão que não envolve exatamente a minha área. Porque eu falei, eu sei que não tem como 100% virar a chave e ir para a internet, até porque realmente nem tem todo mundo. Uma pessoa que trabalha com táxi, ficou um período aí que não tinha como trabalhar, né? E aí, quem tinha condição, algum tipo de renda que dava para segurar, ou o que eu tenho visto muito, famílias voltando a morar juntas quando moravam separadas, por uma questão financeira mesmo, para poder sobreviver. Sobrevivência. Muitas pessoas que não têm internet ou têm, mas não usam para trabalho mesmo, porque não se dão bem com aquilo. Vão fazendo de outra forma, e algumas outras, infelizmente, estão assim recebendo, né, um auxílio do governo, que de fato você não dá nem para pagar a conta do mercado do mês todo, mas é alguma coisa que eles recebem. Mas aí eu acho que já é uma questão mais social, política. Em relação à ansiedade, o que eu indico, logicamente, para quem tanto eu atendo, como para as pessoas que fazem um curso que eu disponibilizei gratuito. É um curso justamente que fala sobre ansiedade, explicando o que é e explicando como gerenciar, que a gente não tem como controlar. Pelo contrário, a ideia de controlar é que gera ansiedade. Por quê? Quando você percebe que não tem como controlar, aquela ansiedade aumenta. Então, a gente muda a palavra, que faz toda a diferença, gerenciar as emoções. E é isso que eu costumo ensinar as pessoas. Falando em relação à respiração, uma das coisas que eu percebo que faz toda a diferença é a pessoa que tem fé. Fé pode ser ligada à religião, fé pode ser ligada à espiritualidade, fé pode ser ligada à fé em si mesmo. Não estou trazendo aqui a fé no sentido religioso, mas que tem essa confiança, conseguem passar por este momento de uma maneira assim, mais saudável, digamos, do que de repente quem não tem essa fé. São as coisas que eu percebo, né? Claro, terapia. E hoje tem muitas pessoas que estão, muitos terapeutas, muitos psicólogos que oferecem pelo menos algum momento da semana para atendimentos gratuitos. Eu sou uma que agora o projeto está fechado, mas eu ofereço, junto com a Ana Maria, lá no projeto Ensina-me a Pescar, a gente faz o atendimento psicológico, justamente para poder contribuir com essas pessoas. Porque um dos motivos do Brasil, no meu ponto de vista, ser um país que tem tantas pessoas com ansiedade, é justamente essa questão social e política, né? E não tem como falar como que uma pessoa vai sobreviver num momento como esse. Eu gostaria de ter essa resposta. Gostaria mesmo. O que eu posso ajudar é assim,
como que a pessoa pode lidar com essa ansiedade. Respiração, meditação, com certeza. E meditação, assim, tem N formas de meditar. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo meditar. Porque tem aquela ideia da meditação que é parar, ficar de olho fechado pensando em nada. Isso não é assim. Só se a pessoa for para o mosteiro, mas não é a nossa realidade no dia a dia. Algumas pessoas conseguem meditar assim, outras não, vão meditar caminhando, vão fazer meditação ativa, que é possível você fazer meditação em movimento, meditação guiada. Eu disponibilizo várias meditações guiadas no meu canal do YouTube, justamente para contribuir. Tem uma até que é específica para ansiedade, sabe? A própria respiração consciente, e tem vários tipos de respiração que você pode fazer, que ajuda o corpo a, assim, a produzir os hormônios que a gente considera bom, né? Que vão dar a sensação de alegria, a sensação de bem-estar, sabe? E indicado também conversar com uma pessoa. Nem todo mundo está aberto para terapia, mas ter alguém que possa conversar, saber que é ouvido, isso também faz toda a diferença. E assim, compreender que realmente quanto mais se busca controlar, e o ansioso ele tende a querer controlar o futuro, o outro, a reação do outro, isso vai gerando uma doença, porque você fica sempre olhando para fora e, na verdade, vai perdendo cada vez mais o controle de si. E o caminho é o oposto, né? É olhar para mim e começar a perceber onde estão as minhas inseguranças, como eu posso, de alguma maneira, utilizar aquilo que eu tenho como conhecimento, como experiência, como sabedoria, até mesmo assim, para o meu bem, lógico, e até mesmo como que eu poderia transformar um dom que eu tenho ou algo que eu sei fazer bem em um serviço a ser oferecido. E aquilo poderia me trazer um retorno financeiro. Mas, para isso, a pessoa tem que começar a olhar para ela, reconhecer quem ela é, entrar no centro, e começa pela respiração. Isso aí. Doutor Neto, pode falar. Eu queria saber o que ela acha do CVV. Repete. Queria saber o que ela acha do CVV. O Centro de Valorização da Vida. Positivo. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bonito, né? Porque algumas pessoas, às vezes, que estão no limite, que já estão pensando realmente que não vale mais a pena ficar aqui, que já estão, às vezes, quase que decididos, né? A partir, digamos assim, e que chegam, assim, naquele último desespero, entrar em contato com eles, e que eu saiba, eu nunca entrei em contato direto, eu só li sobre, mas eles conseguem contribuir e ajudar muitas pessoas. É isso aí. A relação da pandemia do coronavírus com a ansiedade pode ser um cenário incontrolável de nível global. Não é difícil que todos sintam o impacto e apresentem sinais de ansiedade. Como a Suzy falou, o vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Cláudio Martins, disse que é fundamental não perder o contato virtual com amigos e familiares, além de se manter ocupado. E recomenda que as pessoas que trabalham continuem seus projetos em casa sempre que possível. É importante manter o autocuidado com alimentação, hidratação e se comunicar por meios eletrônicos. É necessário ocupar a mente com outras coisas e não passar o dia vendo notícias sobre o coronavírus. Não pode ficar concentrado na doença, por isso pode gerar uma obsessão mental e incapacitar as pessoas de se desenvolverem, afirmou o Cláudio Martins. Concorda? Aproveito aqui para dar uma oportunidade, dar uma sugestão. Desligue a Globo, porque se você ficar lá, você vai pirar. Concorda, Suzy? Ele está certo nessas recomendações? Olha, totalmente. Porque, primeiro, notícia, as pessoas não sabem o que é real e o que não é. E aí, realmente, não é se alienar 100%, mas procurar, assim, uma fonte que saiba que é uma fonte fiel, e mesmo assim confiável. Se atualizar, confiável, mas se atualizar, sei lá, uma vez ao dia, uma vez na semana, não precisa ficar buscando aquilo, porque isso já vai também gerar uma ansiedade cada vez maior.
procurar se ocupar, com certeza. Eu falei, muita gente aí descobriu talentos que não sabia que tinham. Outra coisa, quem tem que ficar em casa, quando acordar, levantar, trocar de roupa. Não interessa, mas eu vou ficar em casa. Troca a roupa, põe, sabe, tá? Troca, põe um short e uma camiseta, mas isso já muda. Ajeita o cabelo. Eu geralmente me arrumo porque eu vou trabalhar online, mas quando eu não vou trabalhar online, eu levanto e troco a roupa, porque isso já dá uma outra sensação. Eu estava atendendo no começo pessoas que de tarde ainda estavam de pijama. Eu já falava, não faça isso. Porque isso vai puxando a pessoa para baixo. Daqui a pouco ela está deprimida. O dia vai ficando tudo igual. Você não sabe quando é segunda, quando é sexta. Isso vai pesando. E não só a ansiedade, né? Aí a gente já está falando também das pessoas que vão entrando em depressão. É isso aí. Eu separei aqui, Suzy, para o seu julgamento, cinco tópicos de como lidar com esse problema. Aí você, então, pode discordar, acrescentar. Primeiro, respire profundamente. Inspirar e expirar o ar vagarosamente é uma mensagem de relaxamento para o nosso cérebro. Esse exercício pode ser feito várias vezes durante o dia, para acostumar nosso corpo a lidar com as situações de estresse ou ansiedade. Está correto? Sim. Como eu falei, a respiração, ela, inclusive, é como se a gente estivesse assim, enganando o cérebro. Porque quando entra num processo de ansiedade, mesmo que seja pouquinho, a mente já está lá no futuro percebendo um perigo. Quando você começa a respirar devagar, pode tomar um pouco de água, é como se você estivesse dizendo para a mente, não, está tudo bem. Se tivesse realmente um perigo aqui, eu não estaria respirando lentamente, não estaria bebendo essa água, não estaria voltando para o meu centro. Aí aquele mal-estar, ele vai voltando. E é bom também a gente sempre falar para a gente mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tive crise de pânico, né? Então eu falo assim com propriedade, não só porque eu trabalho com isso. Eu passei pelo processo há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, e é terrível, é terrível. A sensação que a gente tem, a gente não sabe nem explicar. Porque às vezes você está normal e vira uma chave dentro de você e desequilibra tudo. Então, aquele respirar, tá tudo bem, eu sei que é o meu corpo reagindo a algo que ele acha aqui que é risco, mas eu estou vendo, não tem risco. A gente mesmo e se gerenciando, sabe? O que a gente está sentindo. E a respiração é fundamental, é fundamental. É isso aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo aí, em qualquer lugar do estado, do Brasil, do mundo, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui a sua mensagem pela live ou então para o nosso zap 988-04-2006. Pode mandar sua mensagem de áudio que eu coloco ao vivo no ar, tá bom? Bom, segundo, faça atividades relaxantes. Deite e escute uma música que você gosta e te deixe feliz. Feche os olhos e desligue-se por tempo de pensamentos negativos, problemas de trabalho. Você até já falou sobre isso, né, Suzy? Assim, essa indicação, por exemplo, eu indico mais quando a pessoa está bem. Ela vai criando o hábito, sabe, de ouvir uma música relaxante e vai entrando em harmonia para conseguir lidar. Porque no momento de muita ansiedade, às vezes é difícil parar. Às vezes, no momento de muita ansiedade, o corpo acelera. Claro que uma musiquinha assim sempre ajuda. Mas pode ser que naquele momento a pessoa precise... eu indico mais se a pessoa botar uma música para dançar, porque ela dá um movimento para o corpo e toda aquela energia que o corpo já gerou, ele consegue liberar. Dançar é muito bom. Tem gente que sabe correr, caminhar, ótimo, mas quem está em casa? Eu sou uma que danço várias vezes ao dia, porque primeiro para movimentar o corpo e porque faz bem realmente. Você começa, como eu falei, né, gera os hormônios bons. O brasileiro já dança, né, todo dia, né? Vive dançando. Então a gente tem que dançar a dança boa, né? Já que a dança ruim a gente não está podendo. Suzy, eu vou passar depois para o terceiro item aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta. A ansiedade profunda, ela pode evoluir rapidamente para uma depressão? Olha, eu não diria rapidamente, a não ser que a pessoa já esteja mesmo numa tendência, né? Mas a ansiedade, ela pode sim evoluir para uma depressão.
Principalmente se tiver todo um quadro aí que favoreça, né, uma situação. Perfeito. Algumas Bom, pessoas agora que perdem entes queridos, junta com muita coisa. Aí fica difícil, assim, de não ser uma coisa que vem junto, né? a terceira recomendação diz o seguinte: tenha um hobby, encontre atividades prazerosas, como cozinhar, meditar, aprender um novo idioma, fazer cursos de assuntos que te interessem, fotografar, desenhar, praticar exercícios físicos, entre outros. Ajuda? Com certeza. Aprender uma coisa nova estimula, né, a gente ficar ali ligado, interessado. Isso tira o foco do futuro, tira o foco do que a gente não pode dar conta. E fazer o que a gente gosta, com certeza. Você vai ter ali um prazer. Porque também tem muito isso da ansiedade, né? A pessoa às vezes está vivendo uma vida que ela não está sentindo prazer em fazer nada, basicamente. Isso também gera uma ansiedade que, essa sim, vai se tornando uma depressão, porque a pessoa vai se desconectando do prazer da vida, né? E o prazer da vida é o que faz a gente acordar animado para fazer o que a gente tem que fazer, para estar aqui na rádio. É uma conexão com o prazer pela vida. É isso aí. Tenha uma boa noite de sono. Uma noite bem dormida pode te ajudar a não ter um dia seguinte estressante. Antes de dormir, desligue-se de tecnologias, como televisão e celular. Isso aí, hoje em dia, está difícil, né? As pessoas hoje em dia dormem com o celular no colo até. Você pode focar na leitura de um livro, escutar músicas relaxantes, pensar em sentimentos ou memórias boas, e tomar um chá antes de se deitar. Bom, são coisas paliativas, mas que às vezes ajudam, né? Realmente, hoje em dia, a tecnologia nos faz virar escravos dela, né? No nosso caso aqui, eu mesmo, que durante 23 anos mantive um jornal escrito, papel, tive que me mudar, tive que me adaptar a fazer esse novo formato, né? E tentar alcançar o mesmo êxito que o jornal alcançava. Então, graças a Deus e com a ajuda de todos vocês, a gente tem conseguido. Mas isso, no início, levou a um pequeno estresse, uma ansiedade muito grande, porque a gente não sabe que vai dar certo. São coisas novas que a gente está tentando e a gente tem que aprender usando, porque o tempo, como dizia o Improta, a Sapucaí é grande, o tempo ruge, né? O tempo do Leão Ruge lá. Então, a gente tem que correr para poder se adequar às novas, à nova forma que nós vamos, na minha opinião, que nós vamos ter que atravessar daqui para frente. Você falou aí em relação à tecnologia, só uma coisa assim que é um detalhe, mas faz uma diferença. A maior parte dos celulares tem, e quem não tem pode baixar o programinha gratuito, de usar o celular no modo noturno. Porque o que acontece? Aquela luz que tem no celular, quando a gente vê bem, ela emite um sinal para o cérebro de como se ainda fosse dia. Acho que é a luz amarela, não sei qual é a luz, ou é azul, não sei. E aquilo faz com que a melatonina, que precisa aumentar para a gente ter um sono profundo, ela não vai subir, porque ainda está mandando um sinal de que ainda é dia. Por isso que às vezes a pessoa fica com o celular na cama, não estando em modo noturno, ela, quando vê, são 2, 3 da manhã, ela está ali ligada, porque tem isso também. É verdade. Então é mais fácil, eu acho assim, a pessoa começar a usar no modo noturno o celular, porque fica com um pouquinho menos de brilho, mas você sabe que pelo menos você não está prejudicando a química do corpo, né? O funcionamento do corpo. E isso ajuda, porque de fato, uma noite mal dormida vai desequilibrando todo o nosso organismo. E o organismo desequilibrado, e a gente é um só, é o que eu falo, a gente não é, isso é emocional, isso é mental, isso é físico. A gente percebe no emocional, percebe no mental, mas a gente é um só. A gente é uma coisa só, integrado, né? É um sistema, digamos assim. Então, se vai afetar o físico, também está afetando o emocional, também está afetando o mental, também está afetando o espiritual. E assim, né? Uma parte nossa vai afetar todas as outras. Então, todo cuidado, independente de ser ansiedade, independente de pandemia, o dormir bem é muito importante para a nossa saúde. Física, mental, espiritual, emocional.
É isso aí. Isso aí. Alguma pergunta, Madruga? Não, eu estou tendo uma aula com a professora, com a doutora Suzy Brito aqui. Eu só queria saber como é que a gente consegue fazer tudo isso no momento crítico que o mundo que o mundo vive e que nós no Brasil vivemos. É muita informação, é muita coisa para nós fazermos e, ao mesmo tempo, são muitas forças que nos puxam para lados distintos para que a gente não faça exatamente esses exercícios e que a gente não faça exatamente essas benfeitorias para o corpo e para a alma da gente. É uma questão de disciplina e criar hábitos, né? Porque com certeza é desafiador. Mas assim, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Ok, deixa eu começar, vou procurar dormir mais cedo, vou botar o telefone em modo noturno. Não custa nada eu, de manhã colocar uma música que me relaxe, ou uma música que me deixe de bem com a vida. E fazendo e cuidando de si. Não tem muito como ser diferente. A gente tem que aprender a cuidar da gente mesmo. Porque, de repente, o que a gente contava de ter... Tem um vírus aí, que já é uma questão. Tem, como eu falei, o social e o político, que também não nos dá uma segurança, não nos dá uma firmeza. Então, é um momento de muitas mudanças. Uma delas é essa, é a gente escolher que a gente vai se cuidar, sim, dentro do que for possível. Suzy, deixa eu perguntar uma coisa. E é bom também a gente manter uma rotina, né? Se programar, fazer uma rotina direitinho. Porque, por exemplo, meu neto está sem aula. Então, eu não deixo que ele durma até tarde. Não, eu acordo ele cedo, boto ele para fazer outras coisas. O celular, se deixar eu o dia inteiro, não. Eu botei um horário para ele fazer o uso do celular e ele tem feito as coisas direitinho. E olha que tem problema, porque ele tem autismo, né? Então, já é mais complicado ainda. Mas eu tenho programado assim, uma rotina para poder a gente conviver melhor, porque o negócio está difícil. E o autista, ele necessita muito de uma rotina. Meu filho também tem autismo, já tem 23 anos, mas também tem autismo. E eles precisam muito de uma rotina, porque senão, para eles, principalmente, fica difícil. Mas não é só para eles, não. Meu sobrinho tem 4 anos. E aí, o meu irmão e a minha cunhada, eles fazem assim, tudo dentro do que é possível, né? Que 4 anos ainda está mais para brincar do que outra coisa. Mas rotinas do tipo, tem a hora de ver os desenhos, tem a hora da brincadeira, justamente para não ficar assim, vai ficar o dia todo vendo desenho, não. Eles têm a hora que eles sentam juntos e vêm, sabe? E tem a hora de brincar, tem a hora das brincadeiras que são mais de desenvolvimento, educativas mesmo. Isso a gente consegue, às vezes, ter muito claro da importância dessa rotina para as crianças, mas acaba não assumindo que também é importante para a nossa vida ter uma rotina. Você ter uma programação do dia, não precisa ser uma coisa engessada, mas você saber, pelo menos, né? Minha manhã é dedicada a isso, à tarde aquilo. Isso também vai dando uma sensação, né? E vai, de fato, criando a ideia de que a gente está aqui, de que a gente está aqui por algum propósito, seja qual for, de que a vida vale a pena, sim, de que isso é um momento, de que isso vai passar, que é um momento também da gente aproveitar para fortalecer o que é possível fortalecer. Cada um vai percebendo as suas dificuldades. Por exemplo, casamentos acabaram. Nem todo casal deu conta de estar junto na mesma casa. Já por outro lado, algumas pessoas se descobriram que precisavam de fato olhar para aquele relacionamento, e o relacionamento agora está muito mais forte. Então, foi trazido à tona e vem sendo trazido à tona muito daquilo que ninguém queria olhar. Lá no fundo a gente sabia que tinha um probleminha ali, mas não quero olhar para isso. E agora vai olhar. A pessoa que sente uma solidão e um vazio muito grande já sentia. Muito provavelmente preenchia isso com coisas para não olhar para essa dor. Então, eu vejo isso, que é um momento aí planetário, de verdade, né? Porque eu acho que a gente nunca teve algo tão planetário, eu, pelo menos,
gosto muito da parte energética, espiritual, fala-se muito dessas questões planetárias, mas sempre ficava muito assim, uma coisa muito zen. Agora não, agora a gente está vivendo na realidade, né? No físico, aqui a gente pode perceber que é uma questão planetária. Também percebo isso como uma oportunidade de um crescimento, de uma tomada de consciência. Tem potencial para isso. Eu vejo assim, tem potencial. Se vamos utilizar esse potencial ou vamos deixar ele guardado, aí é escolha de cada um. Outra coisa também, Suzy, a gente tem aí o celular na mão, né? Em que nos dá isso tudo aqui que nós estamos fazendo. Essa live feita com 4 pessoas, né? 5. Tem dias que nós temos mais pessoas, e tem o Facebook, tem as redes sociais. Então, a gente pode utilizar esse aparelho também para ajudar as outras pessoas, né? Por exemplo, você sabe que você tem uma amiga que vive sozinha, é viúva, está sozinha. Então, não custa nada você, durante o dia, pegar teu celular e dar uma ligadinha. E aí, amiga, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Né? Interagir com as pessoas, dar esse ombro amigo para essas pessoas, né? Isso é uma ajuda muito grande, né? Para quem está aí passando por tudo isso, né? E aí que você falou de ajuda, outra coisa também importante, né? Peça ajuda. As pessoas, às vezes, têm receio de pedir ajuda, às vezes porque acha que não vai ser compreendido, vergonha de mostrar o que está sentindo, medo de ser julgada. Mas, pelo menos, deve ter alguém que conheça, que possa pedir ajuda. Essa semana mesmo, um amigo que eu não via há um tempo me procurou. Ele só falou assim, estou precisando de ajuda, me manda um reiki. Eu falei, claro, estou mandando agora. E se quiser conversar. Aí ele demorou uns 3, 4 dias e veio conversar. Mas foi assim, eu sei que para ele chegar a pedir, ele já estava no limite, mas ele conseguiu pedir. É uma ajuda. E às vezes só de você pedir e saber que o outro olhou para você e fez algo, que seja, o que eu podia fazer ali à distância? Enviar o reiki, mas era o que ele precisava naquele momento. Aquilo já dá algum conforto na gente, uma sensação de, peraí, agora, sabe, consegui respirar um pouco, deixa eu pensar. E a gente falou de terapias e tudo, mas tem algo que assim, é muito importante, que eu acho que todo mundo poderia tomar, principalmente nesse momento, são os florais de Bach. Porque o floral é um tratamento muito bom, não tem contraindicação, porque não é um remédio. Ele atua no equilíbrio das emoções. Quem pode procurar um terapeuta para fazer uma fórmula específica, ótimo. Quem não pode, o que eu indico? Compre o Rescue Remedy, que é, digamos, o floral do socorro. Toma 8 gotas de manhã, 8 gotas à noite. E ele vai harmonizando a emoção. Ele não é um calmante, mas ele vai harmonizando. Todo esse processo de ansiedade, de depressão, de trauma que a pessoa tem vivido, até mesmo numa situação de luto, o Rescue Remedy, ele ajuda muito, ele contribui muito. Eu sempre passo, né, independente do tipo de atendimento que eu estou fazendo, eu já pergunto, se eu passar um floral, você vai tomar? Às vezes a pessoa pode ter a opção de não tomar. Mas isso eu acho que é uma ajuda maravilhosa. Todo mundo, assim, não precisa de uma receita. Vai numa farmácia de manipulação, de homeopatia, e pede um Rescue Remedy e toma. Isso já vai harmonizar a pessoa, né? A Heloísa Brito, é sua parente, Heloísa Brito? Mamãe. Que benção! Bom dia a todos. Estou achando muito esclarecedor. Falar sobre os problemas que nos afligem já é um passo importante para a cura. É isso aí. O que você falou, Suzy, tinha até separado aqui. Durante uma crise de ansiedade, é comum a pessoa se sentir sozinha e com medo. Saiba como auxiliar um membro da família ou amigos quando isso acontece. Então, a gente deve estar sempre disposto. Nós falamos isso uns 3 ou 4 programas atrás, em relação ao suicídio, que também é muito importante que você escute a pessoa, e ali você pode, às vezes, né, ajudar bastante essa pessoa. No caso da ansiedade, também isso funciona, né? Funciona. Escutar, não julgar, acolher. Naquele momento, a pessoa não precisa de julgamento nenhum de nada. Às vezes, apenas só dela falar, você fica ali emanando amor, digamos assim. Muitas vezes é o que precisa. Se a pessoa estiver numa crise mesmo, de pânico,
ajudar a pessoa a respirar. Eu já passei por um processo assim. Uma vez eu estava no hospital com meu filho, ele tinha passado mal e estava tomando soro. Aí nisso chegou um homem com a filha que devia de ter uns 12 anos, ela transtornada, e aquele quadro assim, eu olhei meu filho, a gente já teve, já sabe como é que é, né? Aí o que foi? Não sei, eu peguei ela na casa da mãe, estava levando para casa da mãe, ela no meio do carro começou a passar mal, veio para cá. Quando eu olhei para a menina, era nítido que ela estava na crise de pânico. E a médica ainda ia atender e tudo mais. Aí eu falei assim, eu posso conversar com ela um pouco? Aí ele pode. Aí eu olhei para ela e falei, olha, tá tudo bem, você está aqui no hospital, você está seguro. Olha para mim, nos meus olhos, e vamos respirando devagar. Põe a mão no seu peito. Aí ela foi respirando naquele ritmo lento, eu olhando para ela e só falando assim, tá tudo bem, você está aqui seguro. Ela foi voltando, ela, ai, nossa, eu estou ficando bem. Quer dizer, porque quando dá um mal-estar, a pessoa não consegue respirar, a respiração fica curtinha, ela nem percebe. Aí o pai falou, nossa, obrigada. Eu falei, não, que pelo menos até chegar um médico, que provavelmente iam dar um clonazepam, alguma coisa, já segurou a onda. Então, você está disponível, muitas vezes, para só prestar esse socorro, quer olhar, falar, tá tudo bem, vamos respirar junto, isso a pessoa já volta para o eixo. É muito importante, sim. É isso aí. Suzy, são 11 horas e 15 minutos, ainda temos algum outro assunto para tratar. Eu queria, então, Falamos deixar você... muito. Graças a Deus. Nós vamos falar muito mais ainda, muitas vezes. Você à vontade, para que você fale as suas considerações finais. Não sei se o Neto ou o Maduro tem alguma questão ainda para perguntar. Pode manifestar. Se não tiver, você, então, coloque aí para os nossos ouvintes como te achar, como é que pode fazer uma consulta com você, para poder, se as pessoas tiverem esse tipo de problema, ou quiserem te procurar. Ok. Eu atendo aqui em Araruama, no centro de Araruama, e atendo online. E aí, meu telefone de contato é o 21 98208 8101. Eu vou deixar aqui embaixo da live, né? Eu vou colocar meu telefone. E também aqui está a minha página do Facebook. Tem as informações, tem as técnicas que eu trabalho, o tipo de terapia que eu trabalho com a psicanálise e com terapias integrativas, constelação familiar, que é maravilhoso. Cada vez quanto mais eu estudo, mais eu faço, mais eu me encanto. E acho que vale muito a pena que as pessoas comecem a se abrir, que a terapia ela não precisa ser feita só quando a gente está no limite. Pelo contrário, a gente hoje busca terapia, as pessoas buscam para se conhecer, para se harmonizar com a vida, para abrir seus caminhos, sabe? Às vezes para encontrar seu propósito. Propósito no sentido assim, né? O que realmente eu tenho vontade de fazer. Porque também quando você não está harmonizado, você não sabe o que vai fazer da vida, o que acontece com a ansiedade dos jovens, é que eles estão chegando ali na época de escolher e não sabem o que escolher, isso também gera ansiedade. Então, todo esse processo de autoconhecimento, ele ajuda muito com que a gente vá criando uma vida com mais leveza, criando uma vida, como eu falo, que vale a pena ser vivida, né? Uma vida com alegria. Porque as coisas vão acontecer, a pandemia está aí para mostrar. A gente não tem como controlar nada, a gente tem como gerenciar nossas emoções e seguir os nossos projetos e a gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando porque o ser humano ele tem, de fato, esse atributo, né? A gente é um ser muito adaptável e acho importante que a gente tome consciência disso e comece a aceitar as mudanças, principalmente aquelas que a gente não tem como não mudar, né? A situação mudou, então a gente tem que se adaptar àquilo, senão a gente entra num processo de doença. E é isso aí. Repete seu telefone, por favor. É 21 98208 8101. Ok. Então, gente, olha, Suzy, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito o seu esclarecimento. É muito importante nessa época que nós estamos vivendo aí. Essas coisas nos afetam realmente. E muitas pessoas, às vezes,
têm o problema, mas não se tocam que tem o problema, né? Então, para prestar atenção nessas coisas todas que nós falamos aqui, que a Suzy falou, os sinais que isso pode ocasionar, essa ansiedade, que pode evoluir, pode piorar. E, então, tem tratamento, tem. Então, é só procurar as pessoas, os terapeutas que podem nos auxiliar, e a Suzy está sempre aí à disposição. Tá bom, Suzy? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, pelo papo. Nada, a gente que agradece muito aí. Madruga? Sérgio, eu queria agradecer muito a aula que nós tivemos aqui com a doutora Suzy, e eu espero que isso se repita mais vezes, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham esperança no amanhã. Se vai ser melhor ou pior, a gente não sabe, mas sempre existirá o amanhã. Isso aí. Ela falou muitas coisas aí que nós vamos usar. Eu ainda vou explorar ela bastante nos outros. Com certeza. As técnicas dela aí, tá bom? Nós vamos com certeza. Vamos falando devagarzinho. Neto, alguma coisa, Neto? Tem que agradecer, né, a explanação que ela fez. Parabéns aí. Um abraço para a doutora Ana também, para todo o grupo lá. Felicidade aí a todos. E que nós nos confortamos com o que está ocorrendo. Se é para o bem ou para o mal, só Deus sabe. Obrigado por tudo. Ok, obrigado, Suzy. Agora nós vamos enveredar pela política, tá bom? Tá bom, eu vou ficar assistindo pelo Face. Então tá bom, então. Suzy, beijo. Bom domingo aí para todos. Tá um beijão lá da sua mamãe, Dona Heloísa Brito. Beijo no coração também. Beijo, mãe.